Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Geralmente eu não prego no Dia das Mães, capítulo 21 de Gênesis, versículo 9 ao versículo 21. Geralmente eu não prego no Dia das Mães, mas hoje fui convocado a pregar no Dia das Mães. Levanta bem a sua Bíblia, põe acima da sua cabeça, diga aí: essa é minha Bíblia, eu sou. Eu tenho. E eu posso. Deixarei. Amém. Tema de hoje: mães que oram no deserto. Quem pode dizer glória a Deus aí? Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz o teu alimento, traz a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Que venha, Senhor, a direção, a saúde, a revelação da tua palavra para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero contar a história da Dona Dolores. Eu acho que você conhece a Dona Dolores. Dona Dolores nasceu na Ilha de Madeira, lá em Portugal. Ela nasceu de uma família extremamente pobre. Ela casou cedo, casou muito jovem, saindo da adolescência praticamente, e teve 4 filhos. Quando ficou grávida do 4º filho, ela pensou em abortar. Ela achou que era melhor tirar o 4º filho, porque seu marido era um alcoólatra, não sustentava, não ajudava em casa, e ela achou que já 3 passando fome já era muito. Mas algo tocou o coração da Dona Dolores e ela disse: sabe de uma coisa, eu vou lutar por essa criança. E ela levou a gravidez em diante, mesmo sem apoio, enfrentando dificuldades, com as lutas e a falta de dinheiro. O pai do menino morreu cedo. E a Dona Dolores criou os filhos praticamente sozinha. A gente já viu essas histórias muitas vezes, de mães que são levadas para o deserto. E essa mulher
De alguma maneira ela resolveu cuidar dos filhos da melhor forma que podia, e ela fazia faxina, cozinhava, lavava roupa e fazia todas as oportunidades que surgiam para que não faltasse comida na mesa para os filhos. Só que ela percebeu que o último, o quarto que nasceu, tinha um talento especial e era diferente. E além dela fazer faxina e limpar e arrumar e lavar roupa para fora e cozinhar, ela arrumou um tempo para levar esse menino caçula para os treinos de futebol. Ela viu nele uma saída, algo diferente. Ele era um talento. E o filho da dona Dolores se tornou Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores do mundo. Ele ganhou múltiplas bolas de ouro, Champions League, e quebrando recordes que foram assim históricos. Mas o que é legal no Cristiano Ronaldo, e por que eu escolhi essa história, é porque ele já disse várias vezes publicamente que tudo que ele é, ele deve à dona Dolores. É emocionante a gente perceber que nós vivemos num país, e eu achei imprudente escolher hoje esse tema, onde muitas mulheres são mães solos, sustentam seus filhos com as suas dificuldades, com as suas lutas. Graças a Deus que aqui na nossa igreja temos muitas mães que são casadas e que estão aqui com as suas famílias, mas tem muitas mães também na nossa igreja que cuidaram dos seus filhos sozinhos. Nesses 30 anos que eu sou pastor aqui na igreja, eu já escutei histórias de mães, por exemplo, que eu achava que só existia em filmes, em contos. Mães que o marido saíram para comprar cigarro e nunca mais voltaram e deixaram seus filhos com a sua esposa. Mães que foram abandonadas pelos seus maridos com 2, 3 filhos e tiveram que vender Avon, Amway, sair fazer faxina, limpeza, mas pagaram faculdade para as suas crianças, chegaram a fazer a escola. Nós temos tantas histórias brasileiras, né? Mas eu escolhi essa porque todo mundo conhece o Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que você já viu tanta coisa disso. E a história de Agar, ela representa essas mães que foram rejeitadas, essas mães que foram abandonadas, essas mães que foram usadas e jogadas fora. Se você conhece a história de Agar, ela foi descartada 2 vezes. A primeira, quando Ismael ainda era pequeno, Sara mandou ela embora e Deus mandou ela voltar para casa. E uma curiosidade que eu não sabia, pastor Celso, é que a primeira pessoa na Bíblia a dar um nome a Deus é Agar. E o nome que ela dá é El Roi, que significa o Deus que me vê. Forte isso, né? Até Agar nós não tínhamos ninguém dando nomes a Deus, e ela dá o nome, ela diz: eu vi o Deus que me vê. E ela fala isso em Gênesis 16, quando ela é enviada pela primeira vez, expulsa, depois Deus manda ela voltar, ela foge, na verdade, ela volta. E agora em Gênesis 21, Sara resolve com uma comitiva ali, uma discussão com Abraão, e vamos mandar essa mulher embora, porque ela está perseguindo e Deus permite. Por isso eu escolhi Agar, porque ela representa essas mães marginalizadas, essas mães abandonadas, essas mães sozinhas, essas mães justiçadas, que continuam lutando pelo filho, continuam lutando pelo amor do filho, pela família, pela história dela. Essas histórias atuais que eu escuto aqui na Quírios, às vezes, elas remetem muitas vezes essa angústia da nossa sociedade hoje, que é uma sociedade onde muitas mães são descartadas e ficam sozinhas com seus filhos, e é uma luta. Mas aqui está a lição para nós, né? A frase de Sara é essa aqui: livre-se daquela escrava e do seu filho. Forte isso, né? Livre-se daquela escrava e do seu filho. A primeira coisa que eu coloco no meu coração nesse texto é que o homem pode rejeitar, mas aquilo que o homem rejeita, Deus assume. Você crê nisso? Quantas vezes, querido, a gente pode passar por uma rejeição, um abandono, uma tristeza, mas a graça de Deus e a misericórdia de Deus é Ele quem cuida da nossa vida, Ele que guarda a nossa vida.
aquilo que o homem não quer que ande com ele, ou caminhe com ele, ou manda para fora, o ser humano não aceita, Deus continua sendo o sustentador, Deus continua sendo a fonte, Deus continua dando a graça, e eu acredito que aqui nós temos muitas pessoas que nasceram e foram cuidadas por donas Dolores na sua vida. Eu não sei se eu tenho gente assim como eu também, levante a mão aqui, quero ver você, glória a Deus. Mas a palavra de Deus para nós hoje é que as pessoas podem rejeitar, as pessoas podem lançar fora, as pessoas podem acusar, as pessoas podem incriminar ou até ridicularizar, mas Deus é um manancial de recursos que vai suprindo as nossas vidas, e Deus nos traz até aqui pela graça dEle, porque Ele é o El Roi, Ele é o Deus que nos vê, e Ele não para de nos ver no deserto. Essas mães nos ensinam a encontrar Deus no deserto. Eu me lembrei disso quando eu pensei nesse texto e eu tentei não ficar emocionado demais para poder escrever. Quando eu lembrava, já contei para vocês, da minha mãe orando. E hoje, tive um insight hoje, que eu nunca tinha pensado nisso. Você sabe que eu tenho uma coisa comigo que é muito séria, há muitos anos. Quando eu me sinto preocupado, quando eu me sinto assustado, quando eu me sinto ameaçado. Já se sentiu ameaçado, assustado, ansioso? Eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso fechar a porta e eu preciso orar. E eu pensei, da onde veio isso, né? Da onde eu aprendi? E eu me lembrei da minha mãe, porque mães assim, elas buscam a Deus no deserto. Minha mãe, quando eu não tinha condição nenhuma, eu lembro dela fechar a porta, já contei para vocês, dobrar o joelho e ficar orando, orando. E eu falava, meu Deus, o que essa mulher está orando tanto tempo? E ela estava orando por mim, pela minha família. Essas mães nos ensinam a buscar a Deus no deserto, e é isso que muda a nossa vida. O texto da Dolores eu acabei esquecendo de falar, e ela disse que foi a graça de Deus que conduziu a vida dela para levar o Cristiano Ronaldo até os treinos. Foi Deus quem a conduziu, porque mães buscam o Senhor no deserto. Elas nos ensinam a orar. Isso é muito importante para nós, porque às vezes eu sei que você, mulher, mãe, se sente abandonada, se sente descartada, se sente sozinha, mas Deus costuma dizer, e Ele vai dizer isso para você, que Ele vai encontrar você nesse deserto, e Ele não rejeita você. Aquilo que o homem descartou, Deus assumiu. Sua família é do Senhor, a sua casa é do Senhor, seus filhos são do Senhor, e ainda que você não tenha condição, e ainda que você não se sinta suficientemente capaz, e ainda que você não se sinta forte, Deus não desistiu de você. Se você crê, dá um glória a Deus, diz a glória a Deus por isso. Essa história me ensina também, como ensina a minha história da minha vida, como ensina a história, como eu contei aqui, do Cristiano Ronaldo, é que Deus fala para nós que a rejeição não é o fim. A rejeição não é o fim. Quantas vezes a gente acha que porque a nossa cabeça funciona assim, se nós estamos passando uma situação na nossa vida onde as pessoas nos rejeitam, as pessoas nos mandam embora, ou as pessoas nos criticam, Deus está pensando de nós da mesma maneira que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Fez sentido o que eu falei? A gente pensa muitas vezes que algumas coisas que nós estamos vivendo, da mesma maneira que nós estamos sofrendo, Deus está pensando sobre nós da mesma maneira como as pessoas estão pensando sobre nós. Mas a Bíblia está dizendo para nós que mesmo apesar da rejeição, esse não é o fim da história de Ismael. Deus tem algo para fazer na vida dele. Eu não sei se você entende o contexto do texto, mas pegar uma mulher naquele tempo, dar um pão para ela, dar um pouco de água, enviá-la para o deserto, era uma sentença de morte. Você pode dizer o que você quiser, mas mandar uma mulher sozinha para o deserto, com um menino, é uma sentença de morte. Há tantos perigos de animais selvagens, há tantos perigos de falta de alimento, há tantos perigos de falta de sustento, de salteadores, de bandidos naquela época. E aí você está dizendo, vá para o deserto e sem rumo, não tem direção. A Bíblia é clara em dizer que ela não tem rumo, é dizer que, olha, você está sendo enviado à morte. Mas aquilo que o homem rejeita, Deus assume. Aquilo que a gente acha que está sozinho, Deus nos encontra no deserto. Aquilo que a gente acha que não tem saída, Deus vai e se levanta e nos dá destino. Não é o fim. Não é o fim. Você pode dizer glória a Deus? Levante sua mão aqui e diga assim, não é o fim. E às vezes a gente não entende essa situação, essa angústia, né? Porque a gente acha que no meio da rejeição, e é verdade, a rejeição dói, ser usado dói,
Ser descartado dói. Ser enviado para longe dói. Ser esquecido dói. Mas não é o fim da sua história. O texto diz: Ismael vai ser uma grande nação, eu vou cuidar desse menino. O que você está rejeitando, eu estou assumindo. Esse vai ser o meu legado. Mães que estão no deserto não estão sozinhas. Eu confesso a você que eu sempre tive um pouco de dificuldade com as reações da minha mãe por causa da enfermidade dela. Mas uma coisa minha mãe sempre me ensinou, que ela nunca estava sozinha. Quando as coisas pareciam que não iam ter saída, um milagre acontecia na nossa casa. Ou alguma coisa surgia, ou uma oportunidade abria, ou alguém chegava, e as bênçãos foram chegando uma a uma na nossa família. Eu aprendo com isso, querido, que às vezes nós achamos que estamos sozinhos no meio do deserto, da angústia, mas o Deus que nos vê transforma o nosso deserto em destino. Eu contei uma história ontem no culto que eu estava ministrando sobre a história da Oprah. Já ouviram falar da Oprah? Outra moça que foi criada. Só que no caso da Oprah, a mãe da Oprah era complicada, a mãe da Oprah era difícil. E a Oprah, a mãe dela foi criada por um pai abusivo, a mãe dela foi criada por um pai violento. E um dia teve a Oprah muito jovem, ainda adolescente, e ela fugiu para outra casa e mandou a Oprah morar com seus avós, que era o pai abusivo, que era o pai violento, que abusou da Oprah, que a espancou várias vezes. Para ajudar isso, mandou, sua mãe cresce, casa e chama a Oprah para morar com ela numa casa de novo de um marido abusivo, de uma família de estupradores, e ela violentada várias vezes pelos amigos da mãe, pelos parentes ali próximos da família. Mas uma das histórias lindas que eu achei sobre a Oprah, embora não conheço muito, nunca li nada dela, nunca assisti o programa dela, mas a gente sabe quem é, né? Mas uma coisa bonita que ela disse foi que ela escolheu, então, a dar um rumo na vida dela. E ela começou a estudar sobre oratória, começou a estudar sobre comunicação, e foi se desenvolvendo e descobriu suas habilidades para falar, até se tornar a Oprah que nós conhecemos. Mas aí que vem a parte que eu acho mais bonita. Ela resolveu perdoar a mãe dela. Ela resolveu até a mãe perdoar. E sustentou a mãe até o dia que a mãe faleceu. E quando perguntaram para ela por que ela tinha perdoado, porque ela disse assim: minha mãe fez o melhor que ela podia fazer com o que ela possuía. Mas ela me deu uma das coisas mais importantes que eu precisava, a minha vida. E eu fiz o melhor que eu podia com a vida que ela me deu. Esse é o segredo da vida. O segredo da vida não é os sofrimentos, o deserto que a gente passa, mas é fazer o melhor que nós podemos com a vida que a gente ganhou. Eu, quando olho para minha mãe, eu penso da mesma maneira. Minha mãe fez o melhor que ela podia, com o que ela possuía, com a saúde pouca que ela tinha. E agora repete a mim a fazer o melhor que eu posso com a vida que ela me deu. Deus nos vê no deserto. Levanta a sua mão e diga comigo assim: Deus nos vê no deserto. Quando eu olho para esse texto, ele me fala no coração sobre isso, porque às vezes a gente não consegue enxergar o poder de Deus quando a gente está no deserto. Veja o versículo 15 e 18 comigo. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Pausa. Toda vez que eu leio esse texto aqui, eu nunca tinha tido essa revelação de Deus, a não ser essa vez agora, hoje, que eu tive essa revelação de Deus. Quando você olha esse texto, você tem uma sensação que o menino é um bebê. Não é? Mas Gênesis 16 ele é um bebê. Gênesis 21 ele não é mais um bebê. Aí você tem um problema textual, né? São duas histórias ou uma história só? Para mim são duas histórias. Amém? Gênesis 16 é um bebê. Ela chora, Deus vê, manda ele volta para casa. Amém? Gênesis 21
ele tem de 14 a 16 anos. O menino. Por que a gente sabe isso? Porque quando Abraão teve Ismael, ele tinha 84 anos. Quando ele teve Isaac, ele tinha 100 anos. A Bíblia fala isso, não é? Então, a Bíblia diz que ele foi expulso no tempo que Isaac estava desmamando. O povo de Israel desmama há 2 anos, no máximo, o nenê. Então ele teria de 14 a 16 anos. Fez sentido? Mas olha que coisa linda. Para as mamães, os filhos vão ser sempre um bebê. Não é? Para a mamãe, aí eu entendi o texto, eu não tinha entendido. Falei, meu Deus, mas por que essa mulher está tão assim? Por que o anjo vira para ela assim? Por que você está desse jeito, mulher? Eu falei, mas como o anjo faz uma pergunta dessa? Está sendo expulsa, está sendo mandada para o deserto para morrer. Por que o anjo está falando? O que você tem? Como que você tem? Entendeu o texto? Como é que o anjo pergunta? O que você tem? Você foi rejeitada, o que você tem? Aí eu entendi. Porque ele já não é uma criança. Me fez sentido também Abraão ter permitido, porque 16 anos já está quase numa idade de liberação, né? Naquela época eles casavam muito cedo, né? Você sabe disso. Então me fez sentido Abraão ter... Como é que o pai permitiu um negócio desse, né? Eu sempre pensei isso no texto, mas aí você vai entender algo interessante aqui no texto. Nós vemos os nossos filhos sempre como uns bebês. Mas isso não pode nos fazer não enxergar o potencial que Deus colocou na vida deles. Mães, seus filhos vão ser sempre seus bebês. Mas vocês precisam enxergar o potencial que eles têm e deixá-los voar, deixá-los fazer aquilo que Deus mandou eles fazer, deixá-los acontecer no chamado. E muitas vezes a gente, no excesso de proteção, no excesso de zelo, a gente não enxerga aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Então Deus vai falar para ela, pega na mão do teu filho. Acho bonito esse texto. Você viu o texto? Você leu comigo? Pega na mão do menino e sai andando. Ou seja, mamãe, teu filho vai crescer, pega na mão dele e vai levando na direção do que Deus quer fazer na vida dele, porque tem promessa para você e tem promessa para o seu filho. Se você crê, dá um glória a Deus, por isso exalta ao Senhor. Agora, o problema desse texto é que, vou ler de novo agora para vocês verem, Deus, porém, ouviu a voz do menino, não a voz da mãe, é do menino, não é da mãe. E o do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse, o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, ainda onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E está aqui para mim as 3 coisas que uma mãe pode fazer pelo filho. Ponha-se de pé, ponha-o na mão e faz seu filho caminhar. Ponha-o de pé, segure-o pela mão e faz seu filho caminhar. Ponha-o de pé, segure-o pela mão e faz ele caminhar no destino que Deus tem. Ponha-o de pé, segure-o pela... Levante seu filho e fala, Deus tem mais coisas para fazer na sua vida. Deus tem poder para derramar graça. Não se limite, não pare. Deus pode fazer coisas tremendas. Segure na mão dele e fale, vamos caminhar nessa direção, porque Deus vai fazer acontecer. E Deus tem promessa para fazer. Mas, aqui está a chave para mim do texto, a dor tem poder de não nos deixar ver com clareza. Muitas vezes na angústia, no sofrimento, a gente não enxerga as coisas que Deus quer fazer naquele momento. Nós não vemos o potencial escondido, nós não vemos as coisas que estão sendo preparadas para nós, nós não vemos a misericórdia de Deus, nós não enxergamos o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor e nos livra do mal, nós não vemos o poço que está na nossa frente, vai ver o que vai acontecer agora, ela vai ver o poço, nós não vemos o potencial de um menino de 16 anos, ele continua sendo um bebezinho para nós, e Deus está dizendo, ei, a tua dor não deixa você enxergar as portas que eu já abri para você. A tua dor não deixa você ver o quanto eu já tenho um caminho escrito para você, e quanto a minha promessa não vai ser roubada por aqueles que te rejeitam, por aqueles que te esquecem. Eu vou fazer cumprir na sua vida tudo o que eu prometi a você. Mas a dor cega a gente. Você já foi cego pela dor? Você já tentar enxergar visivelmente quando seus olhos estão cheios de lágrimas? É muito difícil, eles ficam embaçados, você tem que tirar as lágrimas para enxergar. Eu imagino que a dor da nossa alma é igual às lágrimas dos nossos olhos. Quando a gente está com muita dor na alma, nossa visão fica embaçada e nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Então Agar, ela não consegue ver que perto dela já tem um anjo. E aí é interessante que o anjo aparece. O que você espera de um anjo? Essa é uma das coisas que eu mais fico bravo quando eu leio esse texto, toda vez que eu leio. Porque quando o anjo vem, querido, eu queria que o anjo já chegasse assim,
Eu vou falar, eu não ia falar, eu não devia falar isso. Mas na pegada do gênio da lâmpada, sabe? Deu para entender ou não o que eu falei? O anjo chega, você faz 3 pedidos, já era. Não é verdade? Se um anjo se manifesta, você não quer o quê? Você quer um milagre, irmão. O anjo chegou, faz o milagre. E esse anjo não faz milagre nenhum. Eu estou frustrado com esse anjo. Ele não chega lá e não propõe, não dá pão, ele não faz nada, ele não faz nada. Ele chega lá e fala assim, ó, Deus ouviu a voz do menino, ele ouviu o clamor dele, não é um choro de um bebê, é um garoto, mas a voz de um menino, e Deus fala para ela, por que você está aí chorando? Não é digno. Só eu fico indignado com isso. Alguém fica indignado comigo aqui? Eu queria ver o milagre. Sei lá, chega um cavalo, um príncipe, sei lá, um negócio tremendo. Ele fala, está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você. Não é? E aí ele olha para ela e fala assim, vou terminar o texto aqui. Ponha-se de pé, levante o menino, segure pela mão, porque eu farei dele um grande pronto. Ele só dá uma promessa para ela. E a Bíblia vai dizer para nós que ela abre os olhos e, na verdade, ela olha, na verdade, ela enxerga. Então Deus lhe abriu os olhos, estou lendo o texto, e ela viu um poço de água. Gosto de um rabino que lia muitos anos atrás, Harold Krishna, que ele falava o seguinte, Deus não criou o poço. Um judeu entende claramente que Deus não criou um poço nesse texto. Deus só abriu os olhos. O poço estava lá, mas a dor não a fazia enxergar. E Deus abriu os olhos. Hoje Deus vai abrir os seus olhos para fazer você enxergar os poços que Ele já colocou no seu caminho. Tem poço aí na tua vida. Tem poço nesse deserto que você está. Tem saída. E é por isso que eu fico indignado, porque eu gostaria que o anjo pegasse Agar e Ismael no colo e levasse transladado para o lugar onde ele queria. E pronto, filhinha, eu te salvei. É assim que eu gosto. Quando o anjo vem, eu gosto que ele venha assim. Entendeu? Já vem. Você não? Já vem para resolver. Tipo, aparece dinheiro. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Entende a minha brincadeira, a minha ironia? Já aparece o dinheiro, já aparece a empresa, já está tudo certo, tudo pago, coisa linda. Uma herança lá da Itália do seu avô, que era príncipe em Veneza. Oh, aleluia. Parente dos Médicis, você era parente dos Médicis. Sabe que os Médicis criaram o banco da Itália, lá em Veneza. Então você pensou, eu descubro que o Piragine é um Médici invertido, assim, oh, aleluia, glória a Deus. Mas o anjo não vem assim, não. O anjo só abre os seus olhos e fala, levanta, pega a mão do menino, porque o poço já está aí, e eu já preparei o escape para a sua vida, e eu já preparei a libertação para você. Gosto dessa interpretação. O poço não foi criado pelo anjo. Foi os olhos que foram abertos para ver o poço. Aliás, se você esquecer tudo que eu preguei hoje, você podia repetir essa frase? O poço não foi criado pelo anjo. Os olhos que foram abertos. Você entende a profundidade disso? Nós, às vezes, não enxergamos o que Deus já tem preparado para a nossa vida. Já tem coisas fluindo, já tem virtude, já tem promessas. Você sabe que um poço não é feito num dia, é feito durante anos. Naquela época era uma luta tremenda para achar água no deserto. O que Deus está dizendo é que a fonte que Ele tem para você já está preparada, mas os seus olhos precisam ser abertos. E aí é interessante que nada mudou. O deserto está lá. Me acompanha nisso. Ela ainda é rejeitada, ela ainda é abandonada, ela ainda está no deserto, ela ainda está sozinha, mas ela viu o poço. E quando você vê o poço, você muda a sua perspectiva de vida. Às vezes as coisas estão ruins aí, mas você começa a olhar a esperança. Você começa a olhar a saída que Deus está te dando. Você começa a enxergar a resposta que Deus tem para a tua vida.
Mães do deserto são as mães que mudam a nossa perspectiva. Me lembro da minha mãe, quando eu estava na minha fase mais terrível da minha adolescência. Pegar eu no braço e falar assim: eu criei você para ser um homem de Deus. E se você não for, eu te arrebento. Aleluia. Glória a Deus pela minha mãe. Eu entendi o recado. O poço estava lá. Às vezes nós não precisamos de um milagre, como eu falei do anjo. Nós precisamos só mudar a nossa perspectiva. E enxergar que Deus não nos abandonou, que Deus não deixou você sozinho. Que a gente sofreu tudo que a gente sofreu, rejeições e lutas e batalhas, um mais, outros menos. Eu gosto quando as pessoas falam para mim: ai, pastor Klaus, você tem uma cara de um menino criado em prédio. Eu falo: muito obrigado. Isso são as curas de Deus na nossa vida. Entende o mistério? Porque se você me vê como um menino criado de prédio, eu falo: oh, aleluia, glória a Deus. Todo aquele jeito maloqueiro meu saiu, aleluia, glória a Deus. Entendeu ou não entendeu? Mas eu preciso entender que a perspectiva é o que precisa ser mudado da minha vida. E às vezes eu só estou enxergando deserto, eu só estou enxergando abandono, eu só estou enxergando rejeição. E aí eu vou usar a frase da Oprah de novo: você ganhou uma vida, não foi perfeita, a sua história não é a melhor, teve desertos, mas agora você vai fazer o melhor que puder com a vida que Deus te deu. E você vai fazer isso para a glória do Senhor. E você vai enxergar os poços no caminho. E você vai enxergar que Deus está dando refrigérios, milagres, portas abertas, situações que eram imutáveis, não dava para mudar na sua vida. Deus entrou e colocou um poço. Senhor, abre os nossos olhos hoje. Eu abro os meus olhos. Eu gosto de contar minha história, não no sentido de mágoas ou tristezas, porque eu abro os meus olhos e eu aprendi que minha mãe sem trabalhar ganhou uma casa, mamãe sem trabalhar teve 2 aposentadorias, mamãe sem trabalhar criou 4 filhos, 2 viraram pastor, aleluia, com toda essa confusão, oh glória a Deus. Você não está entendendo o que eu estou falando? Ela me ensina a olhar o poço no caminho, a enxergar que Deus trouxe suprimento de uma maneira sobrenatural nos momentos que eu não podia enxergar. E aí está a chave para mim do texto, e eu quero que você pegue essa chave. Às vezes a gente não precisa mudar de lugar, a gente só precisa mudar de perspectiva. Às vezes a gente não precisa ter uma vida perfeita, a gente só precisa ter esperança do que Deus está fazendo para a nossa vida. Às vezes a gente não precisa ter um passado que foi lindo, maravilhoso, aquele passado, sabe, querido, que eu sempre sonhei com isso. Eu assistia aqueles comerciais de margarina, eu tinha um ódio daquilo. Porque no comercial de margarina, você vai entender, irmão. A mamãe levanta, ela está de salto alto, maquiada, toda linda. Ela vai, prepara a mesa, a família toda bonitinha, sentada em casa, meu irmão. Colocava 1 litro de leite para 5. Quem pegou primeiro, tá na glória a Deus. Quem não pegou, passa fome mesmo. E Deus é bom, né? Então eu sei, eu aprendi a lutar com 4, 5 anos de idade. Saí num soco com meu irmão Dudu. Vida, mas tinha poço no caminho. Então você não tem uma vida perfeita. Você entendeu o que eu estou dizendo? Sua família não foi uma família de margarina. Sua mamãe, às vezes o meu amigo pastor Anésio, eu vou citá-lo aqui, ele conta a história do pai dele, eu fico com uma raiva. Ele conta que o pai dele ia lá, comprava pãozinho, quentinho, fazia o café, 1 hora mais cedo antes dele sair para o trabalho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E aí ele disse que ele acordava com cheirinho de café. Deu para entender mais ou menos? Aí o papaizinho dele fazia o café, punha manteiga no pão e acordava ele com carinho. Eu era acordado pelo dedão do pé, pelo meu irmão. Você já foi acordado pelo dedão do pé? Você pega o dedão do pé assim da criança e vai levantando pelo dedão do pé. Ou a criança acorda ou ela morre, o dedão sai da mão. Meu irmão, foi o melhor que nós podíamos, com o que a gente tinha. O deserto estava lá, mas eu quero enxergar os poços da nossa vida. Deus colocou um poço aí, que Ele abra os teus olhos, que você enxergue. Mas eu enxergo coisa boa, eu enxergo coisa boa, eu enxergo coisa boa. Como foi bom. Como era gostoso ir na faculdade com meu irmão, assistir aula de teologia com 5 anos de idade. Eu me senti o máximo. Um verdadeiro filósofo aos 6 anos de idade. Coisa linda. Deus é bom demais. Deus é bom demais.
Deus precisa mudar a sua perspectiva hoje. Tem muita gente que está vendo só coisa ruim na sua vida. E o anjo vai fazer essa pergunta: o que você tem? O que você tem, Agar? Você precisa enxergar que Deus está do seu lado. Você precisa enxergar que no deserto Ele ouve. Você precisa enxergar que Ele te vê. Você precisa enxergar que Ele quer mudar a sua perspectiva. Que já tem postos preparados para você, mas você ainda não enxergou. Mas eles estão ali. Fez sentido o que eu falei agora? Você não está enxergando, mas eles estão ali. A sua dor não está deixando você ver, mas Ele já preparou a saída. Mães nos ensinam a orar. Mães nos ensinam a buscar a Deus. Mães não são perfeitas. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque Deus não exige delas a perfeição. Deus derrama graça sobre elas. Mas elas nos ensinam a enxergar poços que estão no deserto. Elas pegam a mão dos seus filhos. Elas põem os seus filhos de pé. E falam para eles: eu criei você para mais. Tem poços no caminho. Vamos caminhar. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você hoje, eu preguei para a mãe, mas preguei para os pais também. Se Deus está falando com você hoje, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Você que está de pé, levanta a tua mão agora e fala comigo assim: ó, Senhor, abra os meus olhos. Você entende esse mistério? Tem coisas que você não está enxergando, que são oportunidades preparadas por Deus para você. Enquanto a gente só olha para a nossa dor, a gente não enxerga as oportunidades. Deus está dizendo para mim: eu já preparei um poço. Ele não vai criar o poço, já está preparado. É você que não está enxergando. Tem um negócio, tem uma oportunidade, tem uma criação, tem um estudo, tem uma faculdade, tem um diploma, tem uma carreira que Ele já preparou para você. Mas às vezes a gente não enxerga. Eu já passei por isso muitas vezes e não enxergar. Falar: Deus, eu não estou vendo nada. E Deus falou: já preparei. É a sua dor que não deixa você enxergar. É tão gostoso quando você olha e fala: meu Deus. Me lembro de uma mãe aqui da nossa igreja que o marido fugiu de casa e deixou ela com 3 meninas pequenas. E a mãe começou a chorar. E ela abriu o armário, ela viu farinha. Abriu a geladeira, ela viu o ovo. E ela morava do lado do Sesc aqui, do Sesc Pompeia. E ela olhou para aquilo e falou: o que eu vou fazer para sustentar essas meninas? Ela fez um bolo. As filhas eram pré-adolescentes e a casa dela era uma quadra do Sesc. Ela falou: filha, vai com esse tabuleiro na porta do Sesc. Nunca mais esqueci essa história dessa mãe. Vai lá no tabuleiro e vende esse tabuleiro, vende esse bolo. Picou os pedacinhos, deu um pouquinho de guardanapo. A menina era engraçada, era alegre. Foi para a porta do Sesc, achou que era uma brincadeira, era um desafio da mãe, era uma tarefa. E ela foi como uma tarefa, e levou. Minha mãe mandou vender esse bolo, e ela vendeu um tabuleiro em 1 hora. Voltou correndo. A mãe, vendi o tabuleiro. Ela falou: corre no mercado, compra mais ovo, compra mais farinha. E ela começou a vender bolo com a filha mais velha na porta do clube. Sustentou a família. Arrumou outras coisas para fazer depois. Teve tempo para arrumar outro emprego. Suas filhas cresceram, começaram a trabalhar. Uma delas mora no Canadá até hoje. Estava aqui semana passada. Por isso que eu me lembrei da história. Eu fiquei imaginando. Do tabuleiro de bolo, que foi ela que vendeu, para a contadora no Canadá. Deus faz coisas tremendas. Senhor, abra os nossos olhos. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações no deserto. Obrigado, porque o Senhor aceita, acolhe aquilo que o homem rejeitou. Dá um glória a Deus, exalta o Senhor. Aleluia! Olá.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.